Salve nação, beleza? Saudação rubro-negro, Rafa Renene. E hoje viemos para mais um vídeo. Dessa vez vamos assistir um corte dos comentários da ESPN comentando sobre o jogo de ontem entre Grêmio e Flamengo pela Copa do Brasil, onde acabou 2-0 para o Mengão, onde jogou como visitante, mas parecia que era mandante. O Flamengo que desenvolveu o jogo e conseguiu levar essa vitória para casa para decidir dentro do Maracanã. Então vamos assistir o corte, no final nós comentamos sobre isso. Boa noite, né? Boa noite, boa noite. Um beijo aí pra você, Dani, pro meu querido Pascoal, meu presidente, pro meu irmão, pro meu parceiro, pro craque de bola de Jalminha e pro fã de esporte. Foi um jogo realmente que o potencial, aquilo que a gente falou, que a qualidade, né, do elenco mostra, né, o que foi o jogo. Susto ali no início. Quase que o Matheus Cunha entrega ali numa saída de bola, o Grêmio não foi competente para fazer o seu gol, poderia, no caso, complicar o jogo, mas esse se, né, no futebol, se, o Pascoal fala muito, né? Quanto foi o jogo? Terminou quanto? 3 pontos foi para quem? Assim, o Grêmio no início ali tentou competir, aquilo que a gente falou, precisava competir muito, mas não foi suficiente porque foi o melhor jogo, acho que, do Flamengo no comando do Sampaoli, que fez as 5 substituições ontem. Ontem ele fez as 5, hein, Dani? Você tá 110%, que até nisso o homem te ouviu, Zinho. E assim, o Flamengo realmente mostrou todo o seu potencial, talento, os desfalques. A gente falar o que? Ayrton Lucas, Gerson, o Davi Luiz. A zaga fez uma partidaça. O garoto Vitor Hugo, para mim, foi o melhor jogo dele no profissional, com o Wesley também. Os dois meninos arrebentaram ontem. Se você for falar assim, o destaque foi o Gabigol, foi o Arrascaeta, foi o Bruno Henrique, para mim não. Para mim foi o Felipe Luiz, foi o Wesley e foi o Vitor Hugo, que ditaram o ritmo, e o Flamengo praticamente botou a mão o pé, a mão, tudo nessa classificação. Aí o Pascoal vai falar, tem que jogar, tem que jogar. Mas 2-0 no Maracanã, que vantagem que tem para chegar à final. O gancho do boa noite é este aí. Eu quero saber, tá aberto o confronto, Oswaldo Pascoal? Tudo bem, Daniela? Bom, Djalminha. Djalminha falou que o Flamengo ia ganhar. Ele falou. Não, o Djalminha foi no empate, junto comigo. Empate? Oh. Não, mas ele tava meio reticente, mas você pressionou e ele ficou no empate. É isso? Então entendi. Aí, Mauro. O Mauro tá com as anotações incríveis aqui hoje, que eu já conversamos a respeito, e ele tem toda a razão na anotação dele, se a senhora quer saber. E aí ele tá um artistazinho, claro. Esse é um artista. Tudo combinado na cor da camisa dele hoje. Então é o seguinte, Bordeaux. Eu também acho. Então é o seguinte... Homenagem ao presidente. É homenagem ao Mauro Naves, minha camisa. Isso. Não tá... Em comparação de time, comparação de elenco, não tem comparação. Não tem comparação. Eu nem acho, como algumas pessoas, alguns torcedores do Flamengo, de que o Flamengo escolhe jogo para jogar. Não é isso. Não é isso. É que um jogo decisivo, um jogo de mata-mata, tem uma conotação diferente no jogo de meio de tabela, do jogo do primeiro colocado, do jogo do terceiro colocado contra o Lanterna. Tem que ter a mesma aplicação? Tem, mas é difícil, a gente tem que compreender isso. Foi o jogo do Flamengo contra o América Mineiro. Agora, ontem era a Vera, ontem tinha que ser. O quadrado mágico contra o América. Nossa, aquele quadrado mágico, que esse cara joga. Então aí, os caras jogaram ontem. Uma questão de atropelamento. O Gabigol ainda perdeu um pênalti. Aliás, o goleiro foi bem demais, né? Porque o Chapecó fica parado e o Gabigol não sabe onde que ele vai. Não sabe onde que ele vai? Bateu mal. Aí o Gabriel foi lá e tirou a bola. Méritos para ele como grande goleiro, que eu acho que é um grande goleiro. Olha lá, Djalma, Djalma, olha que B.O. que foi isso aí. Djalminha estava comentando esse lance agora há pouco aqui. O Mauro também. O Mauro tá cheio de sinais aqui, daqui a pouco ele vai explicar. Eu tô achando aqui. Entendeu? Tá assim. Eu não me percebi direito o que aconteceu, mas esse lance depois a gente vai ver. Só para dizer mais uma coisa para vocês. Já tem um finalista a Copa do Brasil. É? Tem isso? Não, já tem um finalista. É o Flamengo. Um finalista da Copa do Brasil é o Flamengo. Depois de tudo que aconteceu em campo. Eu também estranhei, Zinho. Não tem que jogar mais, não? Não acredito.
O cara fala que tem que jogar, Zinho. Ô, presidente! Aí, presidente! Tá vendo? Já pode tocar o hino? Pode Por que tocar. Calma, esse negócio de hino. O Pascoal não gosta. Eu não falei de tocar hino, porque hino dá ingresia, time no meio de campeonato brasileiro, essas coisas. Eu não gosto dessas coisas. Mas já tá na final, já acabou o jogo, acabou tudo. Ô Zinho, a Copa do Brasil já tem um finalista. E joga de vermelho e preto. Já tem um finalista. Se você pegar o retrospecto do Flamengo contra o Grêmio no Maracanã, vai ficar pior ainda. Isso é uma verdade. A minha visão a respeito disso aí vai ficar pior ainda. Porque não vou levar em consideração que você falou dos anos 80. Nos anos 80 era um pouco diferente essa disputa. Nesses últimos jogos, se você pegar no Maracanã, nos últimos anos, o Flamengo deita e rola. E eu não vejo como. Não tem como. Não tem como. Eu esperava tanto... E o Renato falou que se jogar com o time B é a mesma coisa. Não, o Flamengo pode jogar... o time B, então. Gente, eu só não vou entrar nas anotações do Mauro aqui, porque o Mauro fez umas anotações que ele vai falar daqui a pouco, que são interessantíssimas. Não são. Interessantíssimas. Pode então, falar. Porque eu já falei para vocês, tem treinador que olha para o banco de reservas e chora. Ele vai, nossa... Aí ontem tinha uma filinha para entrar. Aí ontem, o último que entrou, para ganhar um tempinho, para deixar a bola, o último que entrou foi o Luiz Araújo. Não, mas era bonitinha a filinha, assim, com Pedro, Cebolinha e Alan. Os três esperando ali na pontinha do gramado para entrar. A gente vai falar aqui dessas substituições com o Mauro Naves. Vê quanto é que tem só nos três, quanto custa cada um. O Alan custou 10 milhões de euros. O Cebolinha custou 20 milhões de euros. Foi isso tudo? Foi. E o Palmeiras quis pagar 40 e não venderam o Pedro. Dá uma olhada quanto custa isso aí. Para entrar. Não é que tá jogando, é para entrar. Vocês estão percebendo do que a gente está falando? Sabe por quê? Parabéns pro Flamengo. Não, que tem capacidade para fazer isso. Sensacional, se os outros sim. não têm, problema é dos outros. Isso, sensacional. O problema é dos outros. Se não se organiza, se não tem capacidade para ter 10 milhões para comprar um jogador, parabéns pro Flamengo, para a diretoria do Flamengo. Parabéns. E parabéns pela sua colocação, que também é o que eu penso. Sim. É o que eu penso. Porque explicar futebol, como é que gira a roda no futebol, para quem não é do futebol... É difícil. Não é difícil, é impossível. Porque a pessoa não entende como é que o futebol gira. A pessoa não entende que o investimento no futebol vira conquista, vira melhor time, mais torcida, mais arrecadação, mais premiação com as conquistas. As pessoas... A roda do futebol, ela gira de uma forma que muita gente não entende. E não entendendo, acaba não investindo. E não investindo, enfraquece o time. E aí, enfraquecendo o time, só dá o Flamengo. Presidente, vou falar um negócio pra você. Esconde o caderninho que tem X9 aí querendo ler suas anotações secretas, presidente. Pois é. Olha, o X9 ontem não nem a escalação deu, cara. Quer colar, colégio. O X9 ontem nem a escalação deu, assim. Acho que assim que acabou o programa, a Dani recebeu uma escalação. Mas tinha acabado o nosso programa já, aí chegou a confirmação do Felipe Luiz e tal. Não, o Felipe a gente falou, mas o restante do time chegou faltando 3 minutos. Não, mas minutos. a Dani falou ainda, que era com o Felipe Luiz. Mas teve mais uma lá que o meio-campo, não foi? Que deu uma mudada? O Thiago Maia com... na verdade, chegou faltando 4 minutos para acabar o programa aqui. O Felipe Luiz eu já sabia, foi a informação que a gente antecipou aqui ontem no clube, mas a escalação do Thiago Maia ali no meio-campo, ela chegou com o clube acabando. Diga, então, presidente. Boa noite para você, Dani, Djalminha, abençoado. Tá de Bordeaux aí, a camisa me lembra uns vinhos aí, não sei porquê. Tem quem goste, viu, Zinho? É isso, parceiro. Você é demais, você é demais. Pascoal, um abraço enorme. Você tá combinando com a Dani hoje aqui, no tom da cor Tem vinho que é mais arrochado, assim, também. Sempre bom, sempre bom. Um abraço enorme ao fã de esporte. Ela não me dá moral, mas eu dou moral pra ela. Eu gosto de verdade, fã de esporte. Ô, Djalma, daqui a pouco é bom você falar que tá só fogo cruzado aqui hoje. Vai, presidente. Não, acho que... Zinho, Pascoal já resumiram bastante. O Grêmio teve uns 20 minutos ali para tentar dar uma assustada, com 2 chutes, inclusive perigosos, interessantes. Do Soares, que na minha opinião não foi bem, errou muita bola quando quis tocar de primeira, às vezes precipitado, não sei se é o campo que não ajudava, mas ele errou muitos passes. O Grêmio errou muitos passes. Primeiro aí, o susto que
que o Soares quis dar, mas ele mostrou muita dedicação, né? Não tem como não falar do quanto que o Soares se entrega, mas não foi uma partida excelente dele, não considerei. Falamos tanto da importância do Vila Sante e tal, ele que estava voltando ontem também, ele teve aí outra bola. Soares é diferenciado mesmo. Mas o Vila Sante também teve a chance de abrir o placar ali, não abriu. Aí o Soares reclama, pedindo a bola para ele, eu não entendi muito por que não. Vi comentários com os quais concordo, o Soares é excepcional, mas reclama muito dos companheiros também. Não precisa reclamar muito não, Soares, que você entrega a todo mundo, porque ele tem tanta moral, ele é tão grande, que toda hora se ele também abrir a mão reclamando porque a bola não veio para ele, fica chato para os outros. Mas enfim, o Grêmio não foi bem e o Flamengo foi bem demais. O Flamengo só não foi melhor porque não saiu com 3 ou 4, se aproveitando inclusive da saída. O Flamengo não ganhou porque o Kahneman saiu, não. O Flamengo ia ganhar o jogo normalmente, com 11 contra 11. O jogo era do Flamengo. Agora, após a saída, poderia ter feito um placar ainda melhor e maior. Sabe o que eu achei desse pênalti? Não sei se você vai falar especificamente dele. A paradinha do Gabigol foi diferenciada. Não foi aquela que ele está acostumado. É porque ele esperou, na verdade, o Grando cair, né? Olha, ele tem esse hábito de esperar agora esse lance aí o Fabrício vai separar, gente, que é muito legal. Passarinhando aqui, não o Djalma passarinhando, não. É tudo sobre o jogo. Passarinhando, não saímos do jogo. Eu tinha escrito aqui, antes de começar o programa, absurdo nas substituições, que era esse trio seu aí, que você falou que foi entrar e tal. Impressionante, né? E a gente sabe o tamanho do elenco do Flamengo, então ele pode se dar o luxo disso. O Renato parece que ontem realmente... Como é que foi sua manchete? Caiu na Real, não sei o quê. A manchete tinha lá... Renato realista. Hashtag ali, realista. Ele viu, né, a força e tal. Agora, acho que o Sampaoli também foi muito bem. Ele leu bem esse Grêmio que está em segundo lugar no Brasileiro. É um Grêmio que estava jogando bem. O Grêmio vinha jogando bem. Sim. Né? Tanto é que é o segundo colocado. E eu acho que o Sampaoli foi melhor ontem do que o Renato. Até fizemos uma votação ontem, o Renato como melhor técnico que o Sampaoli, mas no jogo, achei que o Sampaoli soube abafar o Grêmio, teve aqueles 20 minutinhos ali, passado aquilo, Flamengo, e também com o dedo do Sampaoli, que a gente fica meio com assim, meio sem querer falar, não é isso tudo, ele é maluquinho, ele faz isso, ele muda o time, ele faz aquilo. Gente, ele também tem muita experiência, de bobo ele não tem nada. Eu acho que ele foi bem, sim, no jogo. O Kahneman, um absurdo, falamos dele ontem aqui, um absurdo fazer aquela falta para ser expulso, um absurdo. Ele parece até que saiu do jogo com a mão fraturada, vai ficar sem jogar, ele já estava naquela hora com a mão fraturada, não foi naquele lance, mas não pode fazer. Eu entendo que talvez ele tivesse um pouco de raiva ali, porque se teve algum erro no árbitro... Que o Renato já disse que fez uma arbitragem maravilhosa, tal. Se teve algum erro, foi deixar de dar o cartão para o Everton Ribeiro numa falta que ele faz, acho que no Ferreirinha. E talvez por causa daquilo, sei lá, se o Kahneman estava com aquilo na cabeça e foi no Everton, mas fora de propósito, fora de lugar, no meio do campo. Então, acho que sim, prejudicou o Kahneman, porque com 1-0 tem, quem sabe, a expulsão foi antes dos 15 minutos, foi, Pascoal, do segundo tempo, 14, não sei o quê. Talvez o Grêmio pudesse tentar buscar um empate e tal, com 11 contra 11. Mas acho que dificilmente conseguiria, porque o jogo era para o Flamengo. O Flamengo, o mesmo, como disse o Pascoal, o tal quadrado mágico que não funcionou contra o América, ontem praticamente lembrou o quadrado de 2019, os caras se entendem, sabe um onde está o outro. Gabigol não tem mais a questionar. É jogador de jogo grande mesmo. Não tem que questionar mais, vai jogar Gabigol e Pedro. Tendo o Bruno Henrique, o entendimento dos dois é sensacional. Então foi um Flamengo dos bons tempos, contra um Grêmio que não jogou tudo que podia. Senão o jogo teria sido ainda melhor, teria sido maior. E ficou esse questionamento de que se o Flamengo escolhe ou não escolhe jogo, está dividindo opiniões. Thiago Maia disse que não tem nada disso, a gente joga tudo igual. Mas o Sampaoli achou, sim, que houve uma entrega diferenciada ontem. Claro, se você comparar o jogo com o América, que foi tão recente, não que o Flamengo não tenha criado boas chances contra o América, também criou, mas a entrega, a vontade, né, a dedicação, parece até que muda o preparo físico, os caras correm mais, muda tudo, Djalma. Então, aí quando ele declarou isso, todo mundo saiu perguntando e tem
Está todo mundo aí, o Brasil, analisando se o Flamengo, eu acho que esse é um bom questionamento, se ele realmente joga quando quer, se diferencia competições de uma competição de outra. Não sei, o Flamengo gosta de jogo grande, essa é a minha opinião. Muitos questionamentos, vamos responder todos eles por aqui, vamos passar em todos os lances do jogo, mas aqui, falou em paradinha, falou em modo malvadão, aqui é a bola, toma que é sua. Só um detalhe, já para você aí ser completo, Pode. que faltou na minha anotação que eu despertava. Ele já destrinchou o jogo. Quem jogou mal ontem no Flamengo? Isso foi um livro. É um livro, não é uma anotação. Foi um livro. Ozinho, quem jogou mal? Eu tô pensando aqui, ó, do Wesley ao Felipe Luiz, ali pela zaga, que foi tudo muito bem, o meio-campo, Thiago Maia ainda fez Eu acho gol. que o Matheus não foi bem. O goleiro. Foi bem o Matheus, o goleiro. Isso. Aquelas Aí... saídas de bolas pega a bola, perigosas. Djalma, pelo amor de Deu Deus. chance. Tá. Agora, os meus eleitos são Everton Ribeiro, que o conselheiro Miranda queria, e Felipe Luiz fez um jogo Impecável. de caderninho, Djalma. Pronto. Bom, eu vou falar o quê? Vocês já destrincharam tudo mais. Primeiro vou dar boa noite ao Crisan, que está lá no camarote, Pascoalzinho, Valeu. Mauro, Dani. O seguinte, Dani, assim, o jogo ele me surpreendeu. Me surpreendeu no sentido em que o Flamengo foi muito superior, né? Jogou muito bem, mas eu esperava mais também desse Grêmio. A facilidade que o Flamengo envolveu o Grêmio teve aquela oportunidade ali no início do jogo, muito em função da falha, né, do Matheus Cunha, e a partir daí só deu o Flamengo dominou, o Grêmio não tinha força para marcar o Flamengo, assim, foi realmente uma exibição excelente do Flamengo. Acho até que poderia fazer mais gols. O Flamengo jogou tão bem ontem que eu acho que jogou até melhor quando estava 11 contra 11 do que quando ficou 11 contra 10. Porque aí quando ficou 11 contra 10 deu aquela relaxada, ficou administrando o jogo, poderia ter feito mais gols, eu acho que já mataria a eliminatória, lógico, vai ser muito difícil para o Grêmio virar isso, mas poderia já fazer 3, 4 e mais tranquilo ainda para o Rio de Janeiro. Mas eu acho que, assim, em todo caso, o Grêmio facilitou, porque o jogo estava 1-0, assim, o Kahneman tinha um amarelo, ele sabia ali que não ia chegar na bola, o jogador vai daquela maneira, assim, foi irresponsável, ele sabia que não ia chegar, então facilitou as coisas para o Flamengo. E o Flamengo, na verdade, assim, esse menino, o Wesley, jogou muito. Impressionante a evolução dele. Todos falaram aqui de quase todos os jogadores do Flamengo. Everton Ribeiro, para mim, jogou muito. Ninguém citou o Everton Ribeiro aqui. O Everton e o Felipe. Mas, para mim, o Everton jogou demais. Mais até do que a dupla sensação, Gabigol e Bruno Henrique. E até o Arrascaeta, pode incluir o trio. Sim. Dos 4 do quarteto, acho que o Everton foi o melhor, mas assim, como o Zinho falou, Vitor Hugo, Wesley, Fabrício Bruno, enfim. Eu ia falar isso agora, o Fabrício Bruno não ser titular desse time é um Fabrício Bruno antecipando todas as jogadas, Soares praticamente anulou o Soares, que é difícil. E aí culminou também com um Soares que não estava num dia bom, querendo dar muito espaço de primeira, o Mauro já falou, errando muito. Mas enfim, o Flamengo encaminhou muito bem sua classificação, mas acho que tem que jogar. Não, tem que jogar porque o futebol tem muitas variantes, muitas surpresas. Da mesma maneira que o Kahneman errou ali, que facilitou as coisas para o Flamengo, pode acontecer também uma expulsão, enfim. Agora, o Flamengo praticamente definiu nesse jogo, muito difícil para o Grêmio. Agora esperar quem vem. Acho que ontem ficou uma coisa muito clara, né? É que quando o coletivo ele tem um propósito, quando ele está bem treinado e ciente do que vai ser a função de cada um, o individual desse Flamengo ele aparece muito rápido. Não tinha ontem 3 nomes que são titulares, 4 nomes, porque de última hora o Ayrton Lucas já tinha um entorse no joelho desde o dia anterior, o Sampaoli sabia, mas a gente só teve a informação perto do jogo. Então não tinha o Davi, não tinha o Ayrton, não tinha o Gerson e não tinha o Pulgar. Ninguém fez falta, e a gente está aqui olhando esse jogo e pensando quem foi o melhor em campo, sem quase levar em conta a distinção entre, em tese, titulares e reservas. Porque esses 4 ótimos, excelentes jogadores podem voltar ao time na próxima partida, sabe? Titulares, como você está dizendo. Não sei, a cada jogo, por isso que o São Paulo muda, porque... Cara, botar esses 4 aí para tirar 4 de ontem é complicado. O Zinho citou o goleiro, que nem sofreu gol, mas enfim, não fez uma grande atuação. Mas no mais, mesmo uns que erraram passes, sabe? Mas, cara, é difícil você falar.
A gente vai fazer uma enquete aqui, eu fui de Everton Ribeiro e Felipe Luiz, ele falou, o Zinho já foi de outros. O Felipe Luiz vai ser unânime. Mas assim, você sempre vai dizer, pô, o que esse menino tá jogando Wesley, você acha que o Mateuzinho vai voltar? Não sei. Não sei se o Mateuzinho vai voltar. Esse cara, pra mim, é o titular agora, tá jogando aí a grande parte dos jogos com o Sampaoli. Seleção uruguaia. Mas estaria pro Mateuzinho também. A dúvida é se o Mateuzinho recupera e volta pro lugar do Wesley. O Wesley tá jogando demais. O Ayrton Lucas é o melhor jogador do primeiro semestre do Flamengo, né? O primeiro semestre era o Ayrton, foi pra seleção e tudo. É outro jeito de jogar. Então, eu acho que ele volta. Ontem eu acho que o Felipe ajudou muito na questão de saída de bola sem o Gerson, o posicionamento dele em campo. Se tiver que escolher um, Pascoal, eu fico com o Felipe Luiz. O Felipe Luiz é tão inteligente que ele não tentou parar a principal jogada do Flamengo, que é pelo lado esquerdo, o Bruno Henrique. O que ele fazia? Um passo para dentro. Pascoal, eu gostaria só de saber se esse posicionamento dele... É dele ou é do Sampaoli? Eu também gostaria. Que pede. Eu acho que, assim, ele tem muito entendimento do jogo, porque ele ia ali para o meio de campo e que recebia aquela bola... o meio campo, dava liberdade para os volantes sair. Só gostaria de saber se é uma instrução do treinador ou é iniciativa dele. Essa é uma pergunta muito interessante. Mas eu já vi ele fazer isso muitas vezes no Flamengo. Né? Muitas vezes, porque ele não é mais aquele lateral de linha de fundo, lateral submarino, né? Agora é lateral isopor. Como é que é isso? Porque o lateral submarino é toda hora no fundo. Olha lá como é que é o posicionamento dele, lateral isopor, vai no fundo e volta. Olha lá, está sempre bem posicionado. Entendeu como é que é o negócio? Então é isso aí, ele está jogando dentro da característica dele. Porque ele é um sujeito muito inteligente. Eu conheço o Felipe desde os 14 anos. Sim, desde Santa Catarina, né? Então, eu sei o que ele pensa, o formato, do jeito que ele imagina. Eu acompanhei um pouquinho a trajetória dele. Então, ele é tão capacitado que daqui a pouco ele vai parar de jogar, ele vai virar treinador, porque ele entende demais o jogo. Entende demais, ele enxerga demais. Tanto que dentro do campo, ele, para não obstruir os companheiros, ele só dava um passo para dentro, para arrumar as jogadas. Mas eu não posso não falar do Everton Ribeiro. Também fez uma Eu não posso não falar do debochado, a bola que o debochado deu no segundo gol, entendeu? Domina e passa, domina e passa, domina e passa. Pam, pum. Mas foi assim mesmo, ele dominou, passou, entrou, o Thiago ainda bate a bola no Bruno, né? Assim, o Bruno é que desloca a bola, porque a bola do Thiago tinha o endereço do Gabigol. Mas o Bruno Alves toca no meio do caminho e me engana o goleiro. Na marcação do segundo gol. Para mim, o Everton Ribeiro jogou uma partida... Falou que chutou pro gol. Não foi. Não, o Thiago na entrevista falando assim, eu chutei pro gol, ela entrou e pronto. Gol, chutei no gol. Pro gol ele não chutou, não. Ele foi cruzar, o zagueiro botou para dentro. Agora, não posso esquecer do Everton Ribeiro. Sim. Porque senão, sabe como é que o conselheiro mesmo vai ficar mandando mensagem, vocês não vão falar do Everton Ribeiro. O pessoal do camarote gosta do Everton Ribeiro. O pessoal do camarote ali gosta do Everton Ribeiro, Ginho. Se tivesse que escolher um. E sem renovar o contrato, ainda tem mais essa, hein? Já está em julho, já pode assinar o pré-contrato com quem quiser. E o Flamengo não se dispôs a conversar com ele. Que jogador esse Everton Ribeiro. Ele joga nos outros 19. Porque no Flamengo ele não está com chance de jogar, né? Mas os outros... Tem jogado bastante. Rapaziada, podemos ver que Zinho e o Pascoal elogiaram muito. E Campanias também, porque o Djaminha também comentou muito. Dani falou muito sobre o Flamengo, elogiando a Bessa, falando como que o Flamengo jogou muito bem. E também como que o banco do Flamengo é muito forte. O Flamengo consegue substituir os seus times sem perder qualidade técnica. E para mim, vou deixar aqui vocês também uma pergunta para vocês. Quem foi o melhor jogador em campo para vocês, na sua opinião? Para mim foi Felipe Luiz, craque de bola dentro e fora de campo. Então, rapaziada, queria pedir para você a sua inscrição e também o seu like. Muito obrigado e até o próximo vídeo.